Recebe aqui nos estúdios o ex-ministro e também ex-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Ministro Ciro Gomes, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui à Rádio Super conversar com a gente. Bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, a toda a gente querida das Minas Gerais que está nos ouvindo através da Rádio Super. Eu que agradeço a oportunidade de falar boa gente mineira. Para a gente começar esse bate-papo, ministro, nós temos visto o senhor viajando pelo Brasil, essa visita a Minas, entre outras que já andou fazendo, é mais um exemplo. E aí eu pergunto, 2022 já começou para o senhor? Não parou nunca, porque eu acredito que um dos defeitos mais graves da política brasileira é que a maioria dos políticos só lembram do povo na véspera da eleição. E eu acredito que o voto numa democracia tem sempre uma finalidade. Quando você tem a honra, como o Bolsonaro teve, de ter 57 milhões de votos e o privilégio de governar em nome dessa imensa multidão de irmãos e irmãs nossos, não é com quem a gente discorda, mas tem que respeitar, a tarefa dele é governar. E eu tirei quase 14 milhões de votos. Muita gente mineira, por exemplo, foi o segundo lugar em Belo Horizonte, em outras cidades do interior de Minas Gerais, como Ouro Preto, cidades importantes, apesar de uma eleição conflagrada, marcada pelo radicalismo, pelo ódio, enfim. E então a tarefa de quem tirou quase 14 milhões de votos é fiscalizar, cobrar, exigir a resposta das promessas que o governo fez. E é a essa tarefa que eu estou dando cabimento. Mas eu preciso fazer isso também por uma razão pessoal, é que se eu leio as notícias de noite, não é? Eu acordo zangado e leio as notícias de manhã, a zanga quase vai virando depressão, eu tenho que transformar isso em energia e lutar, porque o nosso país está sendo violentamente agredido por todos os ângulos em que há. Se a consequência disso for uma candidatura, eu não posso andar mentindo, na medida em que já disputei 3 vezes a presidência da República, eu já revelei que eu quero muito servir a essa grande nação como seu presidente, mas não necessariamente eu preciso ser mais candidato. Vamos ver o que é que o tempo vai dizer. E qual a avaliação do senhor do governo do presidente Jair Bolsonaro até aqui? Thalita, eu lancei uma coisa que tenta ajudar o povo brasileiro a sair desse ódio e dessas paixões. Chama-se Observatório Trabalhista, que é como as democracias amadurecidas avaliam o governo. Você sabe, a inteligência é muito melhor conselheira do que o ódio, especialmente, e às vezes a paixão cega a gente de não ver as coisas. Então, quando a gente olha os números frios, gelados, não é? Embora seja gente que está por trás disso, o governo é um governo muito ruim. Ele se candidata a ser o pior governo da história do Brasil. Então, vamos lá. É a pior execução orçamentária nos 7 meses concluídos ali no fim de julho. Em matéria de educação pública, é a pior execução do orçamento em matéria de segurança pública. Em segurança pública, por exemplo, que é uma das razões da retórica vitoriosa do Bolsonaro, porque corresponde a um drama do nosso povo, o medo da violência está espetado como um espinho no coração de todo mundo, ele executou R$6,50 de cada R$100 que estão autorizados no orçamento. Ou seja, já estamos descambando para o fim do 8º mês e só 6,5% foi aplicado. A pior execução orçamentária em ciência e tecnologia, que é uma questão crítica. As universidades brasileiras estão parando, os institutos federais de educação estão parando, os centros de pesquisa, os bolsistas do CNPq praticamente a partir de setembro não terão mais pagamento das suas bolsas. São 80 mil pesquisadores brasileiros que estão, parte deles, no estrangeiro, e isso é um colapso absolutamente grave. Então esse é um aspecto que demonstra com números e o investimento no Brasil é o pior da história. Então você tem menos de 1/3% do PIB de investimento. Então são números. De outro lado, você tem a questão do posicionamento internacional. Muito brasileiro que está nos ouvindo, lá em Venda Nova, lá em Belo Horizonte, ou aqui na Grande Contagem, enfim, não percebe às vezes a importância que é o relacionamento internacional do país. Mas sem esse relacionamento internacional, a gente não paga a conta, porque o Brasil não sabe fazer celular, 80% de um carro produzido na Fiat vem de fora, porque toda a parte sofisticada tecnológica o Brasil está importando, os remédios que a gente toma vem do estrangeiro, toda a eletroeletrônica, os computadores, tudo isso vem de fora. E nós estamos pagando isso com mineração e com o agronegócio. Na medida em que o governo brasileiro abre um conflito com a Alemanha, que é o maior comprador de produtos agropastoreiros do Brasil, com a Noruega, que tem uma presença importante na formação da opinião europeia, abre uma confusão com a França, abre uma confusão com a China, abre uma confusão com a Argentina, se metendo no processo eleitoral, violentando uma tradição de não intervenção que é a conduta do Brasil há mais de 200 anos, né? O Brasil tem uma diplomacia respeitada, nomeia um filho despreparado de 35 anos, policial, para a embaixada, ou pretende nomear, enfim, tudo isso vai erodindo de uma forma dramática
dramática e daqui a pouco o Brasil começará a experimentar grandes restrições às compras do Brasil lá fora. Isso vai pressionar o preço do dólar aqui, que mexe com todos os preços relativos. Portanto, é um posicionamento absolutamente ruinoso sob o ponto de vista de conduzir as relações do Brasil com o estrangeiro. E, por fim, está me incomodando dramaticamente o repetido recurso à mentira com que o Bolsonaro tenta compensar as gravíssimas contradições. Só para dar um exemplo, a Amazônia brasileira está ardendo em chamas, o mundo inteiro está prestando atenção nisso. Fotografias de animais queimados estão chocando os jovens do planeta Terra inteiro, os artistas estão se posicionando. É uma coisa terrível. O Bolsonaro vem e diz que são ONGs estrangeiras que tocaram fogo na Amazônia. Veja bem, ele não é um palhaço, ele é o presidente da República, da 8ª economia do mundo. Ele tem à sua disposição o serviço de inteligência da Polícia Federal, o serviço de inteligência das Forças Armadas, o serviço de inteligência das polícias dos estados, ele tem a Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, se tem uma ONG cometendo o crime de atear fogo na Amazônia, ele não pode denunciar, ele tem que prender e trazer a público e demonstrar com documentos, mas ele está mentindo para dar um argumento para essa legião de malucos que ele cevou e que ganhou a eleição mentindo e agora está querendo governar mentindo. Desculpa interromper o senhor, mas seria uma forma de tirar o foco nas políticas que ele tem feito para poder gerar polêmicas? Ele aprendeu isso ganhando a eleição. Então, veja bem, ele entregou na mão do William Bonner, na mesa do Jornal Nacional, com testemunho de 60 milhões de brasileiros, um documento a que ele deu o nome de kit gay. Então ele diz assim, aqui está o kit gay, estão querendo ensinar os filhos dos pobres, nas famílias, nas escolas públicas, a ser gay, etc, etc. Aquilo nunca existiu. E ele acabou ganhando a eleição nesse conjunto de mentiras, que infelizmente, simplificando grosseiramente, aquilo que era uma justa queixa do povo com o desmonte do Brasil a partir do desastre do governo Dilma, do desastre do governo Temer. O povo brasileiro estava realmente revoltado. E eu entendo com o meu coração, com a minha alma. Mas governar assim não é possível. Para ter alternativa a todo esse cenário que o senhor está traçando, o senhor disse agora há pouco que tem viajado o Brasil, mas que não necessariamente vai ser candidato à presidência da República em 2022. E aí eu pergunto para o senhor, como é que as forças de oposição ao presidente Jair Bolsonaro precisam agir para tentar neutralizá-lo na próxima eleição? A gente tem visto o senhor viajando, o PT pensa na figura de Fernando Haddad mais uma vez, mas ele inclusive está até mais sumido da mídia agora, mais recentemente, e não dá para perceber uma união nessa oposição à figura do presidente Jair Bolsonaro. O senhor está com a faca e o queijo na mão, digamos assim, para poder construir essa unidade, já que a gente está há 3 anos e meio da próxima eleição praticamente? Tem um verso que diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E é isso que eu quero fazer. Não é que eu quero andar distraído, eu não quero pensar em conveniência eleitoral agora. Por isso que eu não quero assumir pura e simplesmente que eu sou candidato, embora eu não minta, que desejo muito ajudar essa nação a reencontrar o seu caminho de diálogo, de paz, para a gente poder produzir, trabalhar, que é o que importa para 14 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros que estão vivendo aí de bico, correndo da repressão nas ruas das cidades, 63 milhões e 500 mil brasileiros humilhados com nome sujo no SPC, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos 3 anos, 13 mil indústrias fecharam no Brasil, enfim. E eu tenho para mim, com muita zanga, inclusive, de que o Brasil pode fazer diferente. Há um projeto nacional de desenvolvimento que pode responder a isso. Agora, se eu ficar agora fazendo cálculo, que a minha opinião vai me lindrar não sei quem, que vai perder voto por aqui ou por acolá, eu não cumpro o meu dever com o Brasil. Porque, repare, 57 milhões de nacionais brasileiros, que são irmãos nossos, votaram no Bolsonaro. E eu não vou acusar esse povo de fascista. Então, a minha diferença com o PT é muito grave. Virou uma coisa, com essa burocracia do PT, é praticamente insuperável. Para mim, o Bolsonaro não criou essa crise. Quem criou essa crise foi o PT, mais o Temer, que a agravou. O Bolsonaro está aprofundando a crise, está dando um trato errado e irresponsável à crise, sem dúvida. Mas se a gente não avaliar as causas de toda essa tragédia social, econômica e política do Brasil corretamente, a gente não vai acertar a mão do futuro do país. Então veja o que eu acho. A unidade agora é na luta. Então tem uma agenda avassaladora. Vem aí agora uma reforma tributária. Então, a proposta de reforma tributária pode ir num caminho ou no outro. Eu tenho uma proposta que cobra dos mais ricos e diminui os impostos da produção e do consumo popular.
Essa proposta é perfeitamente praticável no Brasil e, Rodrigo, em linha com as melhores práticas internacionais. Por exemplo, eu proponho um tributo sobre os lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia, que é um país do leste da Europa, não cobra esse imposto. Qual razão do Brasil não cobrar esse imposto? Portanto, se você cobrar esse imposto, a gente arrecada 70 bilhões de reais por ano, mais da metade do déficit. Eu proponho que o Brasil passe um pente fino em 386 bilhões com B de bola de reais que o Brasil dispensa de imposto dos grandes. Não estou propondo revogar, não. Vamos passar o pente fino e tirar 20%. Estava na minha proposta. Isso dá mais 80 bilhões, acabou o déficit. Em 12 meses, ou seja, no período de um ano, você acaba com o desequilíbrio das contas públicas, que justifica toda essa perversidade, por exemplo, a forma com que apressadamente, descuidadamente, de forma perversa e injusta se fez uma reforma previdenciária, por exemplo. Se fiscalizar efetivamente, porque as grandes empresas que o senhor está dizendo, muitas vezes só negam mesmo, essa é uma realidade. Como fazer, como garantir que isso acontecesse para esse céu de brigadeiro? Haveria também uma mudança na administração tributária. No mundo inteiro, a sonegação de imposto não é crime econômico, é crime comum. Portanto, apenado com cadeia. E isso o Brasil precisa evoluir para fazer. Por quê? Porque o assalariado brasileiro não tem como escapar. Ele, na hora que vai receber o salário, o olerite já vem descontado na fonte. Se ele ganha R$2.050, já paga 15%. O trabalhador que está nos ouvindo, uma diarista, um servente de pedreiro, quando faz uma ligação do mesmo telefone pré-pago que ele tem, mais de 1/3 do valor da conta que ele pagou ou vai pagar, se for pós-pago, é imposto indireto. Quando você compra remédio, quando você compra feijão, ninguém consegue escapar disso. Por que nós vamos deixar os grandes escaparem disso? Mas eu não estou falando de sonegação, não. Não estou falando de sonegação, estou falando, e o brasileiro talvez se choque. O nosso país deixa de cobrar imposto devido, legalmente, por isenções feitas, às vezes de boa fé, para atrair uma indústria, enfim, não tem problema nenhum, não estou falando nada contra. O presidente Dilma mesmo fez muito isso. Fez muito, a Dilma botou 84 desses 386 bilhões por ano. Então o país dispensa imposto de grande e cobra imposto de pequeno e da classe média que está de língua de fora de pagar dobrado, porque paga imposto e não acredita na saúde pública, na educação pública, crescentemente tem medo e está onerando seu orçamento com plano de saúde, mensalidade escolar, segurança do condomínio, carro blindado quando pode, etc, etc. Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é só as isenções. As isenções, você tirar 20%, isso bota 80. 80 mais 70 dá 150, o déficit é 130, Rodrigo. Então, veja, você tem em 12 meses a condição mexendo com 1% da população, que são os de cima. Agora, aqui o problema é que esses 1% são os poderosos. Eles é que são os donos da grande mídia, não é? Dita nacional, eles é que financiam os políticos, eles, enfim. Portanto, não é trivial a tarefa. Tecnicamente, eu sei como fazer. Mas a tarefa é política, é fazer o povo brasileiro adquirir consciência, parar de acreditar em mula sem cabeça, Papai Noel, enfim, e acreditar que há uma necessidade de a gente construir um projeto para o país. Ciro, o senhor já fez algumas críticas ao PT pela insistência de manter o ex-presidente Lula como principal nome da legenda. O Haddad foi condenado por suposto caixa 2 nas eleições de 2012 e o próprio Haddad afirmou nesta semana que não sabe se vai com o PT nas eleições de 2022. Qual é o momento atual do PT, na opinião do senhor? Como que o PT, se conseguir voltar a ser um partido de tradição, como já foi no Brasil, o que o PT precisa hoje? Thalita, eu não comemoro, não fico feliz, não é agradável, porém é fato. E é um fato que foi produzido pelo próprio PT e pelo Lula. O Lula botou em vigor a chamada Lei da Ficha Limpa. O que é a Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa determina que um cidadão ou cidadã condenado em segunda instância, seja por qual razão for, seja se é justo ou não é justo, nós não estamos discutindo. A lei é muito clara e transparente, feita pelo Lula. O cidadão ou cidadã brasileiro que for condenado em segunda instância está proibido de participar de eleições. Volto a dizer, eu não comemoro isso, mas ou a gente entende isso ou o país ficará refém desta figura popular, exuberante, odiado e amado, não é? E o país está indo pro brejo. Então, não é que eu queira que o Lula seja abandonado, de absoluto. É justa toda a expressão dos seus aliados, dos seus simpatizantes, né? Que lute dos seus advogados. Eu próprio condeno muito a conduta do Sérgio Moro, a forma com que o Sérgio Moro fez as coisas, mas o país não pode ficar refém de uma pessoa, por mais digna, querida, amada, embora seja também muito odiada que seja. Essa é a minha grande questão. E o PT está nessa encalacrada.
Se você reparar, é uma coisa trágica, não é feliz para mim. Quase toda a executiva nacional do PT está condenada ou respondendo processo por corrupção. Quase toda. Então não é trivial isso. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos obrigar o povo brasileiro, a pretexto da grande tradição, enfim, a ficar refém disso. Nós vamos perder as próximas 5 eleições se nós não tivermos humildade para entender. E essa é a razão pela qual eu estou me batendo. Muito mal compreendido às vezes, mas eu acho que, como eu disse, é meu dever com a sociedade brasileira dizer que o rei está nu. Ou seja, que o Brasil precisa caminhar para encontrar novas lideranças, novos caminhos, novos projetos. Aqui na Rádio Super, ministro, o ouvinte sempre participa e eu vou registrar aqui, estou selecionando entre as perguntas que chegaram, uma pergunta de um ouvinte que eu vou até juntar com um assunto que eu já gostaria de tocar mesmo, que é a reforma da Previdência. Nosso ouvinte Marlon, do bairro Floramar, em Belo Horizonte, está aqui. Rodrigo, por favor, pergunte ao Ciro se ele acha que a reforma da Previdência vai resolver os problemas das contas públicas do Brasil. E eu aproveito para acrescentar a pergunta do Marlon. Ministro, o senhor durante a campanha defendeu um regime que também tratava da capitalização para a Previdência no país. O sistema de capitalização é defendido pelo ministro Paulo Guedes, mas um sistema puro, único de capitalização, e que inclusive esse assunto pode voltar a ser discutido no Senado agora, já que na Câmara ele foi barrado. Então eu queria primeiro que o senhor respondesse a essa pergunta do Marlon e depois que o senhor explicasse a diferença daquilo que o senhor defende para aquilo que hoje o ministro Paulo Guedes e o setor econômico do governo Bolsonaro defendem. Marlon, nem de longe, mas nem de longe a reforma da Previdência, ao modo como foi desenhada pelo Bolsonaro, tem o efeito de ajudar o Brasil no curto e no médio prazo em nenhuma das suas circunstâncias. O efeito fiscal, por exemplo, o efeito dessa amargura que se impôs aos mais pobres, conservando o privilégio dos mais ricos, esse próprio governo anuncia que será em 10 anos, ou seja, no 2, 3, 4, 5 anos, o efeito será praticamente próximo de zero, sob o ponto de vista da arrecadação. É natural, por quê? Porque na questão previdenciária, tudo amadurece com o tempo, porque a variável agora é idade mínima de 65 anos para homem, idade mínima de 62 anos para mulheres e acumulação de 40 anos de contribuição ininterruptos, que é impossível para um trabalhador fazer. Portanto, eles estão extinguindo a previdência do pobre na prática. É só perguntar aí a um amigo que votou no Bolsonaro se ele consegue visualizar em qualquer canteiro de obra um operário de 65 anos. Eu rio para não chorar. Entra numa loja ali na Afonso Pena, estou falando em Belo Horizonte, eu sei que eu estou em Contagem, entra numa loja e vê se você encontra um balconista de 62 anos, mulher. Então veja, eles extinguiram a previdência e o efeito em saneamento das contas públicas será moderado em 10 anos e no curto prazo zero efeito. Em emprego ele será restritivo. Por quê? Porque a grande razão, fora outras tantas importantes que a gente pode conversar aqui, da decadência econômica brasileira se dá hoje pelo colapso do consumo das famílias. Então o consumo das famílias é uma variável direta do emprego que está em queda ou estabilizado. E quando se gera um emprego de uberista, que é um cidadão correndo aí nas ruas de Contagem de noite para carregar uma comida, do iFood, desses aplicativos, ganhando R$5 por corrida. Esse é o emprego que está surgindo no Brasil, não é? Que não contribui em nada para a Previdência. Mas eles fizeram numa única providência, a média de aposentadoria era os 80% maiores salários. Para quê? Para que a aposentadoria fosse mais ou menos perto do último salário que o cidadã tinha quando estava trabalhando na véspera de se aposentar. Na reforma previdenciária do Bolsonaro, eles recuaram essa média para 100%, ou seja, o valor que você tinha no começo da carreira como estagiário passa a pesar para baixo da média. Pelos cálculos dos especialistas, isso vai deprimir em 13% o volume médio. Em pequenas cidades do interior de Minas, 70% do dinheiro que circula, e no Nordeste então nem se fala, na periferia do Brasil, 70% do dinheiro que circula vem do conjunto de benefícios previdenciários, ou BPC, ou aposentadoria, ou o antigo fundo rural, etc, etc. Portanto, o efeito, respondendo ao Marlon, em emprego será trágico e em matéria fiscal será praticamente nenhum. Agora vamos lá. Precisa reformar a Previdência? Nós nunca duvidamos disso. Por quê? Porque o Brasil, junto com a Venezuela e a Argentina, são os últimos 3 países do mundo que mantêm um sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? Ninguém precisa ser técnico para nada. É assim, é o trabalhador de hoje contribui para pagar o aposentado de hoje. Portanto, você precisa 2 pernas para esse sistema funcionar. É preciso ter muita juventude e pouco velho,
pouco idoso, e é preciso ter uma alta formalização no mercado de trabalho, de onde vem o maior volume de dinheiro da Previdência. O contrário Essas duas da nossa pernas situação. subiram. As duas pernas sumiram. O Brasil está envelhecendo tão rapidamente que a humanidade nunca viu isso. O Japão levou 110 anos para ter um terço da população com mais de 70 anos. O Brasil levou 40 para ter um terço da população com mais de 70 anos. Portanto, não somos mais uma sociedade jovem e estamos envelhecendo a média. E o Brasil tinha 55 milhões de carteiras assinadas no fim do primeiro mandato da Dilma. No fim do primeiro mandato da Dilma, quando a crise destampou, nós tínhamos 55 milhões de carteiras assinadas. Hoje nós temos 33 milhões de carteiras assinadas. Portanto, a informalidade que eles agravaram com essas legislações, pretensa legislação de reforma trabalhista, trabalho precário, etc, etc. Agora o Senado corrigiu esse negócio da aberração dos domingos. Enfim, o fato é que o Brasil não tem mais a condição de sustentar isso. Portanto, a nossa proposta, ela não era uma proposta que desconhecia o problema, apenas ela atendia o problema olhando o Brasil como ele é. Então, nós criamos 3 pilares. O primeiro pilar, de acesso universal, independentemente do cidadão poder ou não contribuir, como o embrião de um programa de renda mínima, com equivalente a um salário mínimo para todo mundo. Quem precisar, a Previdência bancaria via Tesouro Nacional, direto e não pelo orçamento da Seguridade. Depois, um outro pilar de repartição, para manter uma transição até R$4.500, que atingia 84% dos trabalhadores. E a grande diferença, nós criaríamos um sistema misto de capitalização, de adesão voluntária, público, sob controle dos trabalhadores e com contribuição patronal. Qual é a diferença nossa para o Guedes? O Guedes queria que o sistema de capitalização fosse privado, ou seja, entregar a poupança do trabalhador para a especulação financeira. Se micar, o trabalhador ficava desvalido, perdia tudo. Aqui não. Se ele for público, ele é garantido, não é avalizado pelo Estado. Então não vai permitir controle dos trabalhadores. Significa o seguinte, que as opções de aplicação desse acervo serão controladas pelos próprios trabalhadores, como funciona a Previ, a Petros, que são os fundos de pensão do pessoal do Banco do Brasil e da Petrobras, por exemplo. E por fim, a contribuição patronal, que o Guedes tirava. Então você diz que a Previdência tem um furo e praticamente dispensa a metade da contribuição pelo lado dos patrões. Sabe onde é que existe isso no mundo? Só no Chile, e assim mesmo está tramitando no Chile já a lei para corrigir essa aberração. Quero registrar aqui mais uma pergunta de ouvinte nosso. Tem muita gente, eu vou pedir desculpa, claro, aos nossos ouvintes, porque é impossível registrar. Na nossa registrar. live também no Facebook, Rodrigo, muitas perguntas, mas a gente não vai conseguir registrar todas elas. Vou tentar ser mais breve, porque os assuntos são complicados mesmo e eu quero ajudar o povo a entender. São difíceis, né? Mas a gente, claro, faz questão também de tentar prestigiar a nossa audiência na medida do possível. Eu quero registrar aqui o José Vasques de Miranda Neto, que é lá da região de Venda Nova, que está fazendo uma pergunta que eu acho que deve representar o anseio aqui de muita gente que quer saber. Você acha que o salário atual do valor, o valor atual do salário mínimo é justo no Brasil? Absolutamente não é justo. E o que fazer para aumentá-lo, então? O Brasil precisa garantir que a economia como um todo se modernize e passe a ampliar pela produtividade, que nós estamos estagnados, ou seja, a capacidade de produzir mais, para que esse ganho de produtividade seja transferido para os salários. E o grande caminho de transferência disso, os dois grandes caminhos são uma política de galope do salário mínimo com ganhos reais acima da inflação e uma política de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas que eu criei quando ministro da Fazenda do grande mineiro brasileiro Itamar Franco. Então, hoje o Brasil ainda mantém essa conquista que o Itamar Franco fez, mas a política de salário mínimo congelou. Então, veja bem, quem ganha salário mínimo gasta praticamente 70% do seu orçamento com comida, que cresceu 8% esse ano. A inflação da comida é muito maior do que a inflação média que o governo anuncia, e com energia, que cresceu também quase 12% na média do Brasil, em alguns lugares subiu até mais. Portanto, você está diminuindo o poder real de compra do salário mínimo. E aí o que acontece? Você está deprimindo o comércio. Compreende, Rodrigo? 220 mil pontos de comércio fecharam, e esse é o grande erro do capitalista brasileiro. Ele acha que vai ter capacidade de sobreviver no mundo da economia, da competição, sem consumo. Ora, o capitalismo de massa moderno se afirma no consumo de massa, e o consumo de massa se afirma na renda. Você destrói a renda e não entende por que o país está estagnado como está aí. Portanto, retomar a política de salário mínimo. Qual é a restrição disso para a gente não ter nenhum tipo de demagogia? A restrição disso é o salário mínimo usado como multiplicador de outros benefícios. Então, a gente tem que pôr em debate isso no futuro, mas fazer uma política de galope do salário mínimo é um imperativo.
Eu, quando fui ministro da Fazenda, o salário mínimo brasileiro chegava próximo de $100, 97 dólares. A gente usa o dólar para comparar porque é uma moeda mais ou menos estável. Com o Fernando Henrique, esse salário caiu para $64. Com o Lula foi para $254. E o país andou num bom momento. Com a Dilma isso caiu de novo para $180 e agora está declinando mais ainda, porque o dólar está a R$4. Nós estamos falando em 230, 200 e poucos dólares. E todos os conservadores diziam que se passasse de $100 o Brasil quebrava. Não quebra. Se você tiver uma política orgânica que trabalhe pelo lado da produção, para além do lado do consumo, que o Lula trabalhou, mas o lado da produção não trabalhou, o Brasil tem condição de mudar de patamar na economia. Ciro, vamos falar um pouquinho de política regional. Estava marcada para hoje a filiação da Duda Salabert ao PDT, mas foi adiada para setembro, né? Ela que é ex-candidata ao Senado, foi candidata, né, ao Senado, que obteve mais de 300 mil votos. Transsexual, professora, que saiu do PSOL por uma questão polêmica, que segundo ela o partido prometia, mas não cumpria alguns acordos. A Duda é o nome do PDT para a prefeitura no ano que vem? A Duda Salabert é um tesouro da democracia brasileira, é uma professora extraordinária. Antes de mais nada, a definição da Duda como trans também estabelece um marco para ajudar a superar o preconceito, o estigma que machuca, humilha e mata muitas vezes pessoas no Brasil. E eu não quero anunciar antecipadamente que ela vai se filiar ao PDT. Para mim, ela está publicamente convidada, ela honraria nossos quadros, mas o que estava marcado para hoje era uma aula, né, de 2 professores, eu e ela íamos fazer um aulão, né, aberto ao público sobre as coisas do Brasil, esse momento, o ódio, como um péssimo conselheiro desse momento. Entretanto, virou um negócio maior do que a gente supunha, muita gente pediu e o tempo entre os meus compromissos anteriormente assumidos com as universidades não permitia que fosse feito com a dignidade que eu quero fazer. Portanto, eu adiei, porque eu estou vindo a Minas Gerais e com muito prazer uma vez por mês, e em setembro nós vamos fazer essa aula. Ela terá o tempo que ela quiser ter para se decidir na filiação, será sempre muito bem-vinda. Se ela se filiar, eu estarei aqui. E filiada, ela participará do debate sobre o encaminhamento da nossa legenda para o futuro de Belo Horizonte, que tem uma importância grave para o futuro do Brasil. Quero só, por dever de justiça e de gratidão, fazer um registro. Eu começo essa discussão com grande simpatia pelo nome do prefeito Calil. Por gratidão. O Calil correu riscos, se expôs para me ajudar de forma independente, de forma absolutamente espontânea, e eu costumo cultivar a decência, a lealdade, o carinho e a gratidão acima de tudo. Eu não tenho o poder de mandar, mas eu começo o debate sobre a sucessão em Belo Horizonte trazendo essa simpatia e essa gratidão ao prefeito Calil. E não é uma gratidão e uma simpatia que vão para cima de uma pessoa que não merece. Ele está fazendo um trabalho absolutamente extraordinário, respeitado pela maioria esmagadora da população de Belo Horizonte. Vou aproveitar que nós falamos das eleições do ano que vem, vou te perguntar sobre a Tabata Amaral. O PDT puniu alguns parlamentares, né, que foram a favor da reforma da Previdência, que agora está seguindo aí para o Senado. E o senhor e a Tabata Amaral protagonizaram uma crise mais intensa dentro do partido. O senhor chegou, inclusive, a declarar no evento aqui em Belo Horizonte que ela deveria ter dignidade e sair do partido para que não fosse expulsa. Como está a relação entre vocês hoje? E o partido não perderia se a Tabata saísse, por exemplo, já pensando no ano que vem? Thalita, eu vou te fazer uma homenagem e vou voltar a falar sobre esse assunto, mas a minha proposta, como desgosto de pai, era não tratar mais sequer desse assunto na medida que ele está afeto à comissão de ética, e eu espero que ela se defenda e que seja feliz. Mas para mim é uma decepção muito grande, porque ela não só fez isso, como ela assumiu um protagonismo nacional para defender o indefensável. Eu consigo demonstrar que 83 de cada R$100 do sacrifício que está se impondo à sociedade brasileira com esta fórmula com que se chamou de reforma previdenciária está em cima de do pessoal do regime geral de previdência, o pessoal do INSS, que ganha na média R$2.000. Ou é verdade isso ou é mentira. E eu tenho os números para demonstrar. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano e contribuem com 3 bilhões de reais. Não estou desrespeitando ninguém, eu pergunto se está justo isso. Você obrigar um trabalhador, por exemplo, um servente de pedreiro que cair de um andaime, que Deus os proteja, e morrer, se ele não tiver filho, a mulher dele, a viúva, vai receber uma pensão de 60% do salário mínimo. Onde é que já se viu isso?
Onde é que já se viu isso? Isso é uma perversão. Não é? Isso é uma pessoa que vem da favela como ela, que tem a história de vida dela, que perdeu o pai, não é? Para as drogas, que a mãe viveu de pensão, né? Virar a cabeça e se deslumbrar com esse. O problema é isso, é militância dupla. Eles têm um partido, chama Acredito. Esse partido tem hierarquia, tem programa. Esse partido tem disciplina interna e esse partido resolveu usar os partidos políticos como barriga de aluguel. Eu não tenho nada contra qualquer movimento. Talvez o político que tenha mais a apresentar em matéria de dar oportunidade de renovação política sou eu. Tem um grupo de pelo menos uns 20 jovens talentosos políticos no Ceará que estão oferecendo, a partir do Ceará, a melhor educação pública do Brasil, a melhor rede pública de saúde do Brasil. Lá não se fala em crise, enquanto a poderosa e querida Minas Gerais está aí picando salário de funcionário, restringindo. O Ceará faz 30 anos que não fala em atraso de funcionário. Nós não privatizamos a nossa estrutura de água e esgoto, não privatizamos, enfim, a nossa. E temos a maior taxa de investimento do Brasil. Mas será possível que votar junto com o Bolsonaro, com o que há de mais atrasado, é o moderno, é o novo, e nós que defendemos a população brasileira a partir de um partido trabalhista? Repare bem, nós não somos qualquer partido, nós somos o legado de Getúlio Vargas, que criou o sistema público de previdência do Brasil. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas não sem antes, claro, a nossa hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado? Combinadíssimo. Então vamos começar. O senhor uma vez disse que o cearense é o mineiro do Nordeste. Por quê? Foi isso uma frase do grande brasileiro das Minas Gerais, talvez o maior esteta da língua portuguesa, Guimarães Rosa, disse ao meu pai. Eles conviveram no Rio de Janeiro e ele disse que o cearense era o mineiro do Norte, não falou Nordeste porque, né, e basicamente é porque nós parecemos muito, nós somos assim, muito desconfiados, muito tímidos, ali muito capial, matuto, mas quando a gente conhece, a gente abre o coração e é o povo mais hospitaleiro do Brasil, o mineiro e o cearense. Reforma da Previdência. Esta daí é uma perversidade. É possível e necessário consertar a Previdência, porém cortando privilégios e protegendo os mais pobres. A experiência do Partido Novo no poder em Minas com Romeu Zema. Cortar 80 mil matrículas de ensino integral foi a primeira providência. Mentir dizendo que os secretários não iam ganhar salário para parecer novo e depois pagar não só salário, mas jeton na qual mostra o que é isso. É uma grande mentira, uma grande empulhação, porque as pessoas estão cansadas da velha política e agora todo picareta resolveu se apresentar de novo no Brasil. Rodrigo Maia está fazendo... Esse ministro do Meio Ambiente que está tocando fogo aí na Amazônia e fazendo loucuras e é condenado por improbidade, fez um enriquecimento investigado como ilícito pelo Ministério Público, é do Novo. Rodrigo Maia está fazendo palanque para 2022? Rodrigo Maia está fazendo um grande serviço ao Brasil, fazendo a contenção de danos e garantindo que o Bolsonaro seja obrigado a jogar o jogo da democracia. Eu discordo do Rodrigo Maia, porque ele é muito conservador, muito alinhado aos interesses dos banqueiros, etc. Porém, como democrata, eu aplaudo a liderança dele no parlamento. Ciro e Haddad, 2022, é possível estar do mesmo lado? Tudo é possível, né? Nós estamos em Minas Gerais, mas assim, não creio muito que seja provável não, porque o PT tem a natureza do escorpião. Sabe como é, né? O escorpião vendo uma grande enchente, o sapo sobrevivendo, ele ia morrer afogado, pede ao sapo para dar uma carona nele nas costas. E o sapo diz: não vou te dar carona porque se eu te der tu vai me ferroar e eu vou morrer. Mas como? Eu não vou te ferroar e morrer junto e tal. Aí o sapo achou razoável o argumento, deu carona pro escorpião, no meio da enchente o escorpião ferrou a cabeça do sapo. E o sapo começou a morrer e perguntou: mas como você faz? Ele disse: desculpe, é a minha natureza. A natureza do PT não é amar o Brasil nem o povo brasileiro. A natureza do PT é o poder pelo poder a qualquer preço e falta de escrúpulo. PDT. É um partido que tem uma história importante, mas está hoje numa fase de crescimento com muitas contradições. O que eu fico feliz é que essas contradições são todas políticas, elas não são contradições morais. Não há um único quadro do PDT envolvido em qualquer tipo desses escândalos novelizados aí de mensalão, de petrolão, de seja do que for, de lista disso, lista daquilo, mas nós precisamos nos coesionar mais em matéria de doutrina.
Ex-ministro Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT no ano passado, nosso convidado de hoje no Café com Política, no horário alternativo, o ouvinte mais fiel já sacou isso, obviamente. Gostaria de agradecer pela visita, pela entrevista, foi um prazer recebê-lo por aqui mais uma vez. O senhor que esteve aqui com a gente logo depois que a rádio foi criada em 2017. Sim, Rodrigo, muito obrigado a você, a Thalita, a técnica e a todos os ouvintes, e dizer que se o Brasil está vivendo um mau momento, isso é um conselho para todos nós. Vamos botar a mão na cabeça e vamos pensar, salvadores da pátria não existe, o que existe é um país capaz de se reunir ao redor de um projeto, e é isso que eu quero ajudar o Brasil a achar. Obrigada, Ciro, pela entrevista do senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Rádio